aí, 100% online? Ainda não? Então, é. Bem que eu reparei. Tá sem internet, né? Então vamos embora, vamos continuar. Então grava pelo menos o áudio, por favor. Show de bola. Amém. Deus é bom. Porque se essas fossem as minhas últimas palavras, né? Que não vai ser, eu não vou morrer. Amém, irmão? Não vão ser as últimas. Mas se fossem as últimas, eu saberia muito bem o que dizer. Amém, irmãos? E eu vou falar um pouco dessas coisas para vocês, amém? Hoje à noite eu quero estimular o seu coração, você como indivíduo, como filho e filha de Deus, individualmente falando, como família, enfim, como cristão. Eu quero estimular você a amar mais ao Senhor do que a qualquer coisa. Sabe, irmãos, eu creio que quando nós falamos sobre essa verdade, não tem como errar. E se hoje fossem as minhas últimas palavras, que não vão ser, né, Alex? Eu falaria exatamente sobre isso. E é por esse caminho que eu vou tentar ir. Então, abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 João, capítulo 1. Chega um momento na nossa vida que tem pessoas que demoram a pegar isso, outros pegam mais rápido, mas chega uma hora na vida de todos nós que nós conseguimos identificar com clareza que não há nada mais importante nessa vida e na que há de vir, amar mais ao Senhor do que qualquer coisa. Sabe, quando nós amamos mais ao Senhor do que qualquer pessoa ou qualquer coisa, certamente conseguiremos amar o nosso próximo. Amém? Tem pessoas que podem dizer, então que amor é esse? Se você ama mais ao Senhor do que todo mundo, não ama o próximo, não. Não, amar o próximo é consequência de um amor verdadeiro por Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus e odeia o seu irmão, o amor de Deus não está nele. Amém, irmãos? Em vez de você fazer força para amar o próximo, para perdoar o próximo, para jogar a mágoa, a tristeza fora, por coisas que fizeram contra você, não perca tempo colocando força nisso. Coloca toda a sua força para amar mais ao Senhor. Porque quando você está amando ao Senhor mais do que tudo e todos, certamente você vai amar o seu próximo. Amém? E essa mensagem não está fora de moda, infelizmente. Alguns pensam que sim, mas nós que estamos aqui, que temos recebido essa boa palavra, essa é uma mensagem atual e eterna, irmão. Vai ser sempre atual. Amém? E lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, eu quero começar lendo a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, você encontrou? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, e ele ele faz um resumo aqui desse tudo em 3 coisas: a concupiscência da carne, ou desejo descontrolado pelas coisas da carne, isso é concupiscência. Amém, irmãos? É um desejo ardente. Amém? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo descontrolado daquilo que os olhos estão vendo, e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém, irmãos? 17 diz, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, ou os seus desejos descontrolados, o que ele acabou de falar acima, no versículo 16. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse não passa como todas essas outras coisas passam no mundo. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, não sai de moda com a estação. Amém, irmãos? Não muda junto com o mundo, esse permanece eternamente. Agora, a primeira coisa que precisamos entender aqui é o que ele está querendo dizer sobre esse mundo. Será que ele está falando do mundo geográfico, do mundo onde nós encontramos a natureza, a criação de Deus, os rios, os mares,
Amém, irmão? Será que é disso que ele está falando, das árvores, daquilo que se planta e se colhe? Não. Essa expressão aqui, mundo, na verdade não está falando do planeta Terra. Amém? Mas está falando de um sistema que existe no mundo. Amém? Glória a Deus. E é sobre esse sistema que João, em sua velhice, depois de ter andado com Jesus durante 3 anos e meio, depois de ter exercido o seu ministério durante anos, e aqui já bem velhinho, ele está escrevendo as suas últimas palavras. Um homem experiente, acredito que estava lá com sua barba branca, seu cabelo branco, amém? E escrevendo esses últimos conselhos para as igrejas. E ele estava dizendo: vocês não podem amar mais o sistema do mundo do que a Deus. E esse sistema se apresenta por meio da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo gira em torno dessas 3 coisas. E vocês não podem amar mais o sistema desse mundo, porque os sistemas mudam, os sistemas passam, os sistemas vão se acabar. Amém, irmãos? Mas aquele que permanece em Deus, ele diz lá no versículo 17, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Se você tem aqui mais do que, nem precisa ter tantos anos, né? Se você tem, sei lá, de 15 para cima, você com certeza já passou por algumas fases de moda que surge, não é? Seja de roupa, seja de gíria, não é verdade? Enfim, vai mudando o tempo todo. Coisas que não tem como nos apegarmos, porque elas são passageiras. Elas são vulneráveis. Não tem como firmarmos a nossa confiança nisso. A nossa fé não pode estar nisso, porque isso é passageiro. Então, a primeira coisa que precisamos entender é de que mundo ele está falando. E nós entendemos aqui que isso é um sistema. Eu quero provar isso para você lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu vou pegar em outra versão aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 2, na versão NVT fica muito claro. Na atualizada vai falar também sobre o mundo, mas na NVT deixa mais claro. No versículo 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Amém, irmãos? Ele está falando de conceitos aqui, comportamentos. Amém? Não imitem um comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Sabe, irmãos, pessoas estão deixando de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque elas têm se deixado levar pelos costumes e pelo sistema desse mundo. Enquanto nós estamos negociando com esses sistemas falidos do mundo, nós não iremos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui nessa versão na NVT fica claro que quando se fala de mundo, está falando de costumes, está falando de sistema, de conceitos mundanos. Não é necessariamente o mundo natural, o geográfico, o físico, mas é aquilo que está governando por trás disso. Amém? Os conceitos que estão sendo ensinados, os costumes que estão sendo ensinados. Se isso vai contra a palavra de Deus, irmão, não devemos amar essas coisas. Agora, quando se fala de sistemas, de costumes, nós devemos ter o cuidado, porque essas coisas podem entrar na igreja. Estar na igreja não significa estar blindado dos costumes do mundo. Tem pessoas que estão na igreja que às vezes é mais mundano do que o que está no mundo. Estão se deixando levar pelos costumes do mundo. Se deixam levar pelas coisas que se dizem no mundo, a forma de fazer, as formas de amor. Quem nunca ouviu todas as formas de amor? Que conversa é essa, irmão? Amém? São costumes, são conceitos que o príncipe desse século, o diabo, está lançando sobre a terra, e as pessoas que não amam ao Senhor,
elas estão entrando por esse caminho. E esse caminho é perigoso. Esse caminho vai limitar a sua vida de crescer em Deus. Amém? De permanecer firme eternamente. Amém? E estar na igreja não significa que você está resguardado disso. Você pode estar na igreja, mas enquanto você não amar mais ao Senhor do que esse mundo, essas coisas vão dominar você. Amém? Eu quero continuar lendo ainda lá em 1 João. 1 João, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Toda vez que João usa essa expressão mundo, nesse contexto que ele está escrevendo agora, ele está falando de conceitos mundanos, de costumes do mundo. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está nessa forma de viver do mundo. Amém, irmãos? Ainda no capítulo 5, no versículo 19, só você passar uma página, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Ele não está falando novamente de um mundo geográfico. Ele está falando de os conceitos e costumes deste mundo já está na mão do maligno. É ele que está gerindo essas coisas. Mas aquele que habita em nós é maior do que aquele que está fazendo isso no mundo. Agora, o conselho de João que ele dá, e eu quero voltar os olhos nele, lá no capítulo 2, só você voltar comigo, no versículo 15, vamos ler novamente, porém agora com essa perspectiva que acabamos de colocar aqui. Não ameis o sistema, os costumes desse mundo, nem as coisas desse mundo. Se alguém amar o sistema e os costumes desse mundo, o amor do Pai não está nele. A quem mais você está amando? São perguntas que precisamos fazer. Não é uma canção, irmãos, que vai nos definir. Porque muitos, num momento como esse de igreja, de culto, ou de religiosidade, dizemos palavras como essa, que amamos ao Senhor mais do que tudo. Mas isso não nos define. Amém, irmãos? Uma canção não define quem você é. Uma oração não define quem você é. As suas práticas é que definem se você ama mais a Deus do que o mundo. E a quem mais você está amando? A Deus ou o mundo? O que tem pesado mais nessa balança para você? Os conceitos que se levantam? A cultura que está sendo disseminada pelo príncipe dessa terra, do diabo, do que está governando esse conceito, esse sistema. Amém, irmãos? São coisas que precisamos deixar entrar no nosso coração, para que experimentemos de verdade uma transformação. Amém, irmãos? Cantamos aqui, ó. Sua bondade eu provei e vi. Sua glória revelou-se a mim. Me ajuda. Minha face brilhou, o amor me pegou e me transformou. Irmãos, o amor é uma pessoa, não é um sentimento. Amém? O amor que nos pegou foi o próprio Deus. Você sabia que não foi você que encontrou Deus? Ele que primeiro te encontrou. Ele que primeiro nos amou. E quando esse amor nos encontra e nos pega, somos transformados. Amém? E a melhor forma de sermos transformados não é somente dizer sim a Jesus, mas é conviver com esse amor. Você carrega o próprio amor dentro de você, mas é necessário ter comunhão com esse amor. É necessário ter comunhão com Deus. Eu quero ler o capítulo 1 com vocês. Versículo 1 também, ainda de 1 João. O que era desde o princípio, está falando aqui de Jesus Cristo, do Verbo.
O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ah, pastor, mas eu não estou vendo, eu não ouvi, eu não estou vendo, eu não posso crer que essa palavra é para mim. Gente, vamos entender quem está escrevendo, em que tempo está escrevendo. Aqui é o apóstolo João. Esse aqui, ele estava falando, essa carta foi escrita de forma literal. Ele andou com Jesus. Amém? Ele conviveu com Jesus. A Bíblia diz que ele era o único discípulo que reclinava a sua cabeça sobre o ombro de Cristo. Amém, irmãos? A Bíblia fala que Jesus o chamava de discípulo amado. Amém? Quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto, ele literalmente viu e ouviu. Aí ele continua falando. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele apalpou o corpo de Cristo. Amém, irmãos? E ele continua dizendo, com respeito ao verbo da vida. Essa palavra no original, o verbo, está falando da palavra, de quem Jesus é. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo da vida. Pode ser que só agora você se tocou porque o nome da nossa igreja é Verbo da Vida. Amém, irmãos? Jesus é o verbo da vida. Não é a igreja evangélica Verbo da Vida de Macapá que é o verbo da vida. Não. Jesus é o verbo da vida. O verbo é a palavra. A palavra é Deus. E a palavra estava com Deus. Mas a palavra resolveu se encarnar e se manifestar aos homens. E um desses homens foi o apóstolo João. João falou, rapaz, o que temos visto, ouvido, contemplado, o que a nossa mão apalpou a respeito da palavra da vida, a respeito do verbo da vida, a respeito do Deus que se fez homem e habitou entre nós. E ele continua dizendo, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela é que damos testemunho. Ele está falando o tempo todo aqui de Jesus. E vula anunciamos a vida eterna. Você lembra quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? João não estava falando de qualquer pessoa, João não estava falando de qualquer vida, ele estava falando sobre a vida eterna que se encarnou. Ele não estava testemunhando de qualquer pessoa, ele estava testemunhando do Deus que se fez homem. Ele estava testemunhando da vida eterna, ele viu a vida eterna em pessoa. Ele tocou na vida eterna em pessoa. Ele ouviu a vida eterna em pessoa. E ele fala, olha, eu não estou dando testemunho de qualquer pessoa, eu não estou dando testemunho do meu meu pregador predileto. Eu estou dando testemunho da própria vida de Deus, a vida eterna, é sobre Ele que eu estou falando, e dele eu estou dando testemunho, e dele vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com Deus e nos foi manifestada. Oh, glória a Deus! O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Sabe, irmãos, o desejo de João era testemunhar de uma forma tão íntegra, tão fiel daquilo que ele viveu e experimentou, para que os seus ouvintes, aqueles que iriam ler essa carta, nós como igreja hoje, estamos tendo acesso a essa palavra, venhamos ter comunhão, não apenas com os irmãos, mas com esse verbo da vida. Ter comunhão com esse Deus, com essa palavra. E ele continua dizendo, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. E está lá o velhinho João. Escrevendo essa carta para a igreja. E sabe, irmãos, às vezes temos tido tanta dificuldade de andar em amor, de amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. Temos tanta dificuldade, irmãos, de amar o nosso próximo. Exatamente
justamente pelo fato da ausência de comunhão com esse verbo da vida. Não basta ter ele dentro de nós. Não basta dizer que somos de uma igreja. Não basta estar em um culto. Não basta cantar uma canção. Isso não define a gente. O que vai nos definir, irmãos, de igreja e mundo, é se estamos tendo comunhão com esse verbo da vida, com essa vida eterna, com a palavra da vida. Quando temos comunhão com isso, a nossa vida é transformada. E quando somos transformados por essa palavra, por essa vida, por esse amor, nós iremos deixar de amar mais as coisas desse mundo. Amém? A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida não terá mais poder e domínio sobre nós. Tem pessoas que ficam lutando contra o pecado, contra as fraquezas. Irmãos, pare de lutar contra o diabo. Amém, irmãos? O diabo já é um derrotado. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Não é para você lutar com ele. Não pense que você, irmãos, vai derrotar o diabo. Ele já é derrotado. O nosso trabalho é permanecer em Deus. Não é para gastar energia, força, tentando derrotar o diabo, vencer a tentação, vencer o pecado. Não. Trabalhe para ter comunhão com a palavra. Trabalhe para ter comunhão com o verbo da vida. Trabalhe para ter comunhão com a palavra da vida. Se eu e você fizermos isso, irmãos, automaticamente não iremos amar mais as coisas dessa vida do que a Deus. Amém? Se você está indo por esse caminho, está indo pelo caminho errado. Quer andar em vitória, irmãos? Ame a Deus. Quer andar em firmeza? Ame a Deus. Quer andar em amor? Ame a Deus. Tudo isso aqui, se resume em amar a Deus sobre todas as coisas. Enquanto você não decidir ter comunhão com essa palavra da vida, mesmo se dizendo cristão, a sua vida não vai estar recebendo transformação alguma. As pessoas pensam que é um botão. Irmãos, não existe um botão para você apertar. Ou às vezes elas pensam que é fazer parte de uma igreja como um clube. Pensam até que o dízimo é a parcela mensal. É a mensalidade para mergulhar na piscina. E a oferta é a gorjeta que dá para o pessoal do clube que limpa a piscina. Isso não é um clube, irmão. O reino de Deus não é um clube. Amém? Você não está pagando mensalidade para ser parte da família de Deus. Aí penso que essas coisas, a oração forte. Tem igreja que está parecendo mais um centro de macumba do que igreja. É cheio de mandinga. É o feijão que cura a Covid, é a vassoura que varre as maldições. Você está aqui, irmão? Rapaz, fomos libertados por Cristo Jesus. Não estamos presos mais a dogmas religiosos, a costumes de homens, a doutrinas de homens. Cristo nos libertou, gente. Se Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres, não estamos presos e limitados a ninguém e a mais nada. O que Jesus fez foi abrir caminho e dar acesso ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, não é se não for pelo pastor, não é se não for pelo apóstolo, não é se não for pela campanha dos 7 dias, irmão. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Você tem acesso direto a Deus, você não precisa ficar dependendo de oração forte. Da bênção de homem. Que homem é esse que pode te abençoar mais do que Deus já te abençoou? Você e eu somos abençoados por Deus por toda sorte de bênção, irmão. Já somos abençoados com toda sorte de bênção. Aí tem pessoas que pensam, pastor, quando eu vim aqui para a igreja, eu pedi a bênção do meu pastor. Poxa, aonde foi que você viu isso na Bíblia? Não, eu não vim ainda, pastor, porque o pastor de lá ainda não me deu a bênção.
Rapaz, Deus já te abençoou. Fala para esse homem falar com Deus, vai resolver com Deus, irmão. Ele já me abençoou. E tem gente vivendo presa. Ah, pastor, será que eu posso viajar? Abençoa aí a minha viagem. Ô, pastor, eu vou comprar uma casa, pastor, não sei, abençoa, abençoa. Ô, pastor, acabei de comprar um carro, pastor, você precisa passar a mão só para abençoar, pastor. Isso é porque é pastor. Se fosse apóstolo, meu amigo. Isso é invenção de homem, gente. Diga, eu sou abençoado. Por meio de Cristo Jesus. Somos abençoados, irmão. Somos abençoados. Você não precisa depender de homem nenhum. A nossa dependência tem que estar em Deus. Amém? A sua dependência é o Senhor. E quanto mais você amar ao Senhor, mais você vai conseguir lidar com o seu próximo em amor. Ah, irmão, Jesus abriu a porteira e o diabo está tentando fechar. Usando homens. O véu já se rasgou, gente. Não foi com a faquinha de serra de baixo para cima. Se rasgou de alto a baixo, irmão. Quando Jesus falou, está consumado, o véu que nos separava de Deus foi rasgado. Em Cristo Jesus foi apresentado para nós um novo e vivo caminho. Por causa dele nós temos acesso ao trono da graça. E podemos entrar com ousadia ao trono da graça, a fim de receber tudo aquilo que nós precisamos em ocasião oportuna. Não fique esperando oração forte de ninguém. Amém. Não ponha a sua confiança no homem, irmão. Não deposite a sua confiança e a sua expectativa em homem. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todas essas coisas, irmão. E Ele habita dentro de você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor na sua vida. Maior é Deus na minha vida. Agora, eu quero ler mais algumas passagens com vocês, tudo aqui em João. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade para vencer esse sistema do mundo. Tem gente que está ficando roxo, achando que isso vai transformar e vai mudar a vida delas. Situações que elas estão batendo de cabeça toda hora na parede, elas ficam roxas, elas fazem jejum. Elas fazem o compromisso de não sei o quê. Elas dão um nome, muda de roupa, leva a foto, faz um monte de macumba não, desculpa. Mandinga. Para ver se a coisa muda. Mas o que realmente transforma é a comunhão com o verbo da vida, irmão. É a comunhão com a palavra da vida. É a comunhão com o Deus que se fez carne. É esse amor que nos alcançou, que nos transforma quando temos comunhão com Ele. Quando estamos imersos nesse amor, irmãos, não tem como ficar do mesmo jeito. No capítulo 2, versículo 12, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Irmãos, não é porque eu sou jovem, pode dizer amém. Esse cabelo branco aqui, a gente foi lá no salão, né? Aí, qual é o nome? Reflexo que diz? Reflexo que dá o nome? Luzes. Isso aqui é luz, irmão. Não se iluda. Isso aqui é luzes. Mas eu me identifico muito com esse último versículo
desse trecho aqui, o versículo 14, que diz: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, ele não venceu o maligno porque é jovem. Ele vence o maligno, o jovem vence o maligno, porque a palavra permanece nele. Isso significa que o velho vai vencer o maligno se a palavra permanecer em você. O que nos faz vencer o maligno, que é aquele que está gerindo a estrutura desse mundo, os conceitos e os costumes, o que nos faz vencer o Deus desse século, esse sistema que está no mundo, é a palavra permanecer em nós. É o verbo da vida permanecer em você. É você comer dessa palavra da vida. Fazendo isso, temos vencido o maligno. Não adianta, irmão. Você pode se esconder por trás da religiosidade e colocar a responsabilidade em líderes da sua vida dar certo ou não. Ah, minha vida está errada, acho que é porque esse pastor aí não é muito bom não. Se ele fosse bom, minha vida mudava. Eita, sem vergonha, cara de pau. Amém. Ah, minha vida está assim. Não, o pastor já orou, o apóstolo orou, o evangelista orou, o mestre orou, até o profeta orou. Eu vi o anjo da bola de fogo entrando com a espada desembainhada. Ele apontou para mim, disse que ia resolver, que ia cortar a maldição, o cordão umbilical que me prendia com Satanás. Ele disse que ia cortar com a espada de ouro flamejante. Mas não, isso aí não é muito forte não. Sabe, irmãos, não coloque o resultado que você está tendo na sua vida na responsabilidade de outros. Tudo que você está vivendo é sua responsabilidade. Amém? Porque tem muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos homens e mulheres de Deus, enganando no meio da igreja, enganando besta, preguiçoso que não quer ter comunhão com a palavra, enchendo o bolso, enchendo o bolso. Basta dizer que a campanha da casa própria, quem não quer casa própria? Igreja lota, se faltar um dia tem que começar de novo. Tem que acertar os 7 dias certinho. Se faltar um, já era. Sabe o que é isso, irmãos? É jogar a responsabilidade sua para outros que só estão engordando. Em cima dos ignorantes espiritualmente falando. O povo que não conhece a palavra, o seu Deus, irmãos, é um povo fraco. Por isso que Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, porque é a verdade que vos libertará. Amém? Não coloque a sua confiança em nada que não seja a palavra. Porque aqui está dizendo, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Porque a palavra permanece em mim, eu venço o maligno. Amém? A Bíblia também diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E qual é a forma de resistir o diabo? Não tem melhor maneira de aprender com Jesus do que com Jesus. Jesus nos ensinou como se resiste ao diabo. Não é na campanha. Eu estou 5 anos pregando contra a campanha aqui. Porque não é campanha que muda ninguém. Ninguém. Não é feijão abençoado que muda ninguém. Não é a vassoura de não sei o quê. Não é o pano ungido. Não é a toalhinha de não sei o quê. A água de não sei o quê. Isso tudo está roubando o lugar da palavra da vida. Irmãos, pare de querer aguinha de garrafinha se você tem acesso à fonte dessa água. Dentro de você tem um rio de água viva, irmão.
Jesus falou que aquele que beber de mim jamais terá sede. Você não só bebeu de Jesus, você engoliu Jesus para dentro. Ele habita dentro de você. Para onde você vai, Jesus está contigo. Aonde você chega, Jesus chega também. Amém, irmão? Glória a Deus. Esse negócio está me deixando... Diga, é a palavra em mim. Diga, a palavra em mim que me faz andar em vitória. Quanto mais comunhão você tem com a palavra, irmãos, mais você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. E é exatamente esses falsos mestres, falsos profetas, pastores, seja lá, falso, que às vezes está no meio da igreja, tirando a glória e a honra de Jesus e da palavra, e colocando neles mesmo, dizendo, eu vou resolver a sua vida. Se você passar pela... Qual é o nome que diz? Não é o caminho, o túnel, o corredor da bênção. Tem um nomezinho que estava direto passando por aí. Só é passar por aqui. Antes de você ir embora, você não pode deixar de passar por aqui. É o corredor desse negócio aí, tudinho. Obrigado, Márcia. Passa por aqui para receber a sua bênção. Parece que vocês tudinho já passaram por esse corredor. Já passaram. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Diga. Com toda sorte de bênção. Diga, as bênçãos do Senhor correm atrás de mim e me alcançam. Diga, bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Diga assim, eu sou a própria bênção. Sabe, irmãos, numa velha aliança, quando Deus foi falar, agora eu não lembro, foi com Moisés, com Abraão, se tu uma bênção. Abraão. Ele falou, se tu uma bênção. Numa velha aliança, Abraão poderia ser uma bênção. E agora na nova aliança, que o Espírito Santo habita em nós, nós não seremos, nós somos uma bênção. Ainda não pegou, você está escandalizado com isso. O carrego foi tão grande na tua vida que tu não está conseguindo receber. Se numa velha aliança Deus falou assim para Abraão, Abraão, seja você uma bênção. Se Abraão poderia ser uma bênção na velha aliança, quanto mais eu e você numa nova e superior aliança, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, irmãos. Diga, eu sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, eu também sou uma bênção. Pronto. Não é por causa de você, irmão, porque o seu perfume é cheiroso, não. É porque Deus faz você e eu uma bênção. Glória a Deus. Mas vamos voltar para... Eu quero deixar vocês bem orientados em relação a essa importância de amar. É a única forma. Vencer o mundo, irmãos, amando a palavra e amando a Deus. E como iremos lidar com as falsas doutrinas, com os falsos ensinos, com os sistemas religiosos, com os costumes de homens. Amém, irmãos? No capítulo 2, pula para o 27. No 27 diz assim,
Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Você encontrou, é importante que seus olhos vejam, para você não achar que sou eu que estou dizendo. Está na sua Bíblia. Quanto a vós outros, diga, está falando comigo. A unção que dele recebeste, a unção aqui, irmãos, está se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção. Amém, irmãos? E tem gente que pensa, fica dizendo, rapaz, fulano de tal é ungido, viu? Pense num homem ungido, numa mulher ungida. Rapaz, se um dia eu for ungido desse jeito, será que Deus vai me ungir também? Ele não vai te ungir não, irmão. Você acertou, não vai não. Porque ele já te ungiu. Você já é ungido. Amém, irmãos? Amém, irmão? Porque a unção está em você. O Espírito Santo está em você. Você não precisa orar para ser ungido. Você é ungido por Deus. Diga, eu sou ungido por Deus. Diga, eu carrego a unção. A Bíblia diz de novo, versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Versículo 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vamos entender aqui, irmãos. Já recebemos pela palavra que temos a unção. E essa unção é permanente. Essa unção não vem e vai. Essa unção está falando do próprio Espírito Santo. Ele não entra e sai. Tem pessoas, por causa da mentira do diabo e do engano, e de doutrinas falsas, elas pensam que quando elas pecam e erram, o Espírito Santo sai delas. Se fosse assim, você teria que nascer de novo toda hora. Amém, irmãos? Quando você peca, o Espírito Santo não sai de você, você não deixa de carregar a unção e você não deixa de ser ungido. Amém? Você está aqui? Quando nós erramos o caminho e erramos o alvo, ou levamos um tropeção, porque o pecado na vida do cristão é um acidente, não é uma regra, é uma exceção. Você não vive na prática do pecado. Posso ouvir um amém, irmão? Ainda erramos, mas não como um estilo de vida e como um hábito. Pecado na nossa vida é um acidente. Por isso que João, como um pai espiritual, um ancião, ensina a igreja dizendo, rapaz, vocês são perdoados. Filhinhos, não pequem. Ou seja, ele está dizendo, não pequem. Ele sabe que em alguns momentos alguns iriam pecar. Mas ele fala, não peque, mas se você pecar, você pode confessar o seu pecado. Porque ele já tem te perdoado. Aí as pessoas ficam pensando, ai meu Deus, eu errei, agora eu não sou mais ungido, o Espírito Santo saiu de dentro de mim. Aí elas chegam na igreja desconfiadas. Estamos lá no momento de louvor e adoração. Erga suas mãos, irmãos, em sinal de rendição. A Bíblia fala sobre levantar mãos santas ao diabo. Como é que tu vai levantar tua mão, rapaz? Tu não é santo, tu acabou de pecar. Essa semana foi horrível para você. Você está acreditando mais no que o diabo e no que a condenação diz do que o que a palavra de Deus diz. E ele tem limitado pessoas para viverem a liberdade em Cristo. Porque, irmãos, se o Espírito Santo não abandonou você e não saiu de você e você não deixou de ser ungido, por que você vai deixar de erguer as mãos? Por que você vai deixar de orar com ousadia? Tem pessoas que quando estão errado ou quando estão guardando mágoa e percebem que estão em pecado, elas nem oram mais. O diabo diz, sua oração não tem poder algum.
E as pessoas, às vezes, estão vendo as situações acontecendo dentro de casa. E o diabo diz, está acontecendo isso e isso porque você está em pecado. Porque você errou. Você não pode nem fazer nada. Não pode nem fazer nada. Cale a sua boca, bota o rabo entre as pernas e veja o que eu, Satanás, vou fazer na tua casa. Quem manda aqui agora sou eu. Aí tá os crentes, tudo. Sim, senhor, Satanás, sim, senhor. Feito menino pequeno, vou até me cobrir para fingir que o senhor não está aqui. Mas o Espírito Santo está lá dentro de você. A unção está lá dentro de você. A vida de Deus está dentro de você. O amor de Deus está dentro de você. Basta você abrir a sua boca com ousadia e falar: Pai, me perdoa, em nome de Jesus, porque eu creio que o teu sangue me purifica de todo pecado. E sabe, irmãos, quando você e eu nos arrependemos de coração, para Deus, Ele nos vê como se nunca tivéssemos pecado. E aí você deve seguir em frente. Porque a unção está dentro de você. E o Espírito Santo, que é a unção, é o teu ajudador. É o teu amigo. É aquele que te auxilia. É aquele que te ajuda nas tuas fraquezas. Apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é quem nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas existe um Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Além do Espírito Santo intercedendo por nós, tem um advogado à direita de Deus, Jesus, o Filho, o Cristo. Amém, irmãos? Eu creio que a palavra está lavando aqui essas mentiras do diabo. Quando você erra, não é para se afastar de Deus, é para correr para Deus. Porque só Ele pode lavar você. Eu quero ver qual é o pai e a mãe que, quando o filho fez cocô nas fraldas, você jogou o filho com fralda e tudo para o lixo. Eita, joguei. Não, era só a fralda. Deixa eu pegar o menino de novo da lixeira. Você joga a fralda fora, irmão. Você lava, limpa. Ainda passa e progrós. Aí diz assim, ó, é o filhinhozinho cagão do papai, é. Aí tu acha que é melhor que Deus? Você acha que consegue amar mais do que Deus ama? Amém, irmão? Da mesma forma que nossos filhos crescem, amadurecem, largam as fraldas. E nós temos paciência, Deus tem paciência com você. Amém, irmão? Deus está paciente com você. Diga, eu estou melhor hoje do que eu estava ontem. E amanhã estarei melhor do que estou hoje. Meu Deus do céu, tem que acabar, tem que parar aqui. Ô, Jesus. Eu vou ler a última aqui, a última. Vamos ver a última aqui, capítulo 5 de 1 João. Irmãos, você precisa ler essa epístola todinha. Coma isso aqui diariamente para você ver. Se alimente dessa verdade. Quer fazer uma campanha? Aleluia. Povo que gosta de campanha? Já não fez campanha aqui só na vida? Faça mais uma agora. Passe 7 dias lendo a palavra. De capítulo 1 até o 5 de João, 1 João. Leia durante uma semana, você vai ver que campanha boa, irmão. De graça. Não precisa deixar a ofertinha do amor, não precisa. Versículo 1 do capítulo 5 de 1 João, e a gente encerra aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você crê que Jesus é o Cristo? Então você é nascido de Deus. Diga, eu sou nascido de Deus. Irmão, às vezes a gente lê só por ler. Vamos ler de novo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem crê que Jesus é o Cristo aqui? O nome Cristo significa ungido.
Amém, irmãos? Amém? Jesus é o ungido. Amém? O Salvador. Amém? Então, quando a Bíblia diz aquele que crê que Jesus é o Cristo, você crê que Jesus é o Cristo? Pronto, então complete aí. Você nasceu de quem? Diga, eu nasci de Deus. Glória a Deus. Ele continua dizendo: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Aquele que ama a Deus. Amém, irmãos? Também ama ao que de Deus é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Primeiro, que guardemos os seus mandamentos. E ele diz, ora, os seus mandamentos não são penosos. Por que o povo está dizendo, o caminho é estreito? Para andar com Deus, pense num caminho estreito. A Bíblia já diz, a porta é curta. Larga espaçosos é para ir para o inferno. Mas para entrar no céu, a porta é curta. Pegam passagens fora do contexto e dizem, andar com Jesus não é moleza, não. Ser crente de verdade, pense num negócio difícil. Tem que carregar a cruz. É guerra, é luta, é prova, é moeda de Jeová. Irmãos, difícil, estreito, penoso, sacrificante é andar no lamaçal de pecado. É depender de uma bebida para dar uma risada. É depender de uma droga para esquecer dos problemas. Isso é difícil. Difícil é ser cavalo do cão. Amém, irmãos? Difícil é carregar o Satanás nas costas. Isso é difícil. Amém? Difícil, irmão, é dormir com cramunhão. Isso é difícil. Você está aqui, irmão? Isso é difícil. Andar preso no pecado é difícil. De você querer sair e não conseguir. Isso é difícil. Mas Cristo já nos libertou. Diga comigo, o pecado não tem mais poder sobre mim. Então por que eu ainda me sinto aprisionado? É porque te falta conhecimento. Porque quando você conhece, quanto mais comunhão com o verbo da vida, com a palavra da vida você tem, mais em liberdade você vai andar. Por isso que o diabo, irmãos, um trabalho forte que ele faz é impedir que os filhos e filhas de Deus conheçam a verdade. Ele não está preocupado se você aceitou Jesus ou vai para a igreja, irmão. Porque ele sabe que ele pode ainda infernizar a vida dos filhos de Deus enquanto eles não tiverem conhecimento. Amém? Mas a partir do momento que você conhece, você pode andar em liberdade. Porque, versículo 3, este é o amor de Deus, que guardemos os mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus, diga, está falando comigo? Está dizendo aqui que só os pastores que nasceram de Deus ou está falando todos que são nascidos de Deus? Diga, então eu faço parte desse todo. Pronto. Todos que são nascidos de Deus, vence o mundo. Diga, eu sou nascido de Deus. Aleluia. Todos que são nascidos de Deus, vence o mundo, irmão. E a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé em quem?
Você crê que ele é filho de Deus? Então você é nascido de Deus. Amém, irmão? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé para conseguir coisas? Não. Isso é consequência, irmão. Isso vem de tabela. É a nossa fé em Cristo Jesus. É a nossa fé naquilo que a Bíblia diz. É a nossa fé no amor de Deus. É a nossa fé na palavra da vida. E ele diz, versículo 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. É esse que vence o mundo. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você está apto para vencer o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não vai parar aqueles que creem, irmãos, de todo o seu coração em Cristo Jesus. Agora, existe uma fé falsa, que é aquela que diz da boca. Esse é o assentimento mental, que parece com fé. Sabe aquelas pessoas? Ah, irmãos, quantos evangelismos eu já participei, de porta em porta, de todo jeito que você possa imaginar, no trem, no ônibus, na praia, no hospital, onde você imaginar. Você começa a falar de Jesus e as pessoas sabem tudo. Elas citam até alguns salmos. Aí quando você chega no momento de decisão e diz, mas você quer receber esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, como seu Senhor? Ah, meu filho. Hoje não, meu filho. Hoje não, mas um dia, Deus sabe. Um dia Deus sabe. Mas hoje não, meu filho. Se a nossa vida é assim, dizer o que a palavra diz, dizer que cremos, dizer amém, aleluia, eu creio em Jesus, e não entregar de verdade a nossa vida a Ele e a Sua palavra, estamos apenas em um assentimento mental. Como esse exemplo que eu acabei de dar. O que prova, irmãos, que realmente cremos nessas verdades. O que nos define como filhos de Deus, que cremos nessa verdade, é o que você vai fazer quando sair daqui. É o estilo de vida que você vai viver quando sair daqui. É a atenção e o crédito e o tempo que você dá para essa palavra. Fora disso, eu amo cada um de vocês, mas eu vou dizer, fora disso, você não passa de um religioso. É só religião. E Jesus não é religião. Tem pessoas que dizem assim, ah não, pastor, eu tenho dificuldade com leitura. Ah, esse tempo já acabou. Você não pode mais enganar ninguém mais com isso. Porque basta você... Às vezes não tem uma Bíblia, mas tem um smartphone de última geração que filma, tira foto. Você fala e ele responde. Google! Ele... Ok. Basta você botar lá no aplicativo de Bíblia. Não sabe ler, irmão? Aperta o play. Ele lê para você e você fica ouvindo lá. Quem lembra no dia que eu ministrei sobre Filemão aqui? Onésimo, lembra? Pronto, naquele dia eu acho que eu devo ter ouvido umas 10 vezes Filemão. Eu ia pregar sobre aquilo. Botei meu fone de ouvido e fiquei ouvindo Filemão. Filemão, 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 Filemão. Ouvindo, deixando a palavra entrar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí a gente ouve o YouTube, a gente ouve o Instagram, a gente ouve tudo que não presta. E a palavra a gente diz, não, pastor, eu sou ruim de leitura. Quando eu abro a Bíblia me dá um sono. Esse sono tem nome, Satanás. Está colado com você. Você precisa dar um chegar para lá. Sai daqui, Satanás. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado com certeza porque foi a palavra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigado por tudo que aprendemos essa noite, Pai. Obrigado pelo teu Espírito, que é a própria unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. Ela é verdadeira, não é falsa. Ela é permanente.
Ela não fica mudando, Pai, mas ela é permanente em nós. E essa unção nos ensinou essa noite, Pai. Eu posso ter sido o canal que o Senhor usou, mas quem nos ensinou essa noite foi a tua unção, Pai. E nós te louvamos porque essa unção que ensina é a mesma unção que despedaça todo o jugo do diabo, todo o engano, toda a mentira, que desfaz todo o sofisma, Pai. E eu te agradeço porque essa mesma unção é uma pessoa que está conosco todos os dias da nossa vida, que nunca nos deixa só e que tem todas as respostas para nos dar, Pai. Nós queremos reconhecer e exaltar a pessoa do Teu Espírito, não somente nesse culto, mas na nossa vida diária, Pai. Reconhecendo que você está lá todos os dias, que você está ouvindo o que estamos falando, que você está vendo o que estamos assistindo, que você está indo onde nós estamos indo. Oh, Pai, que esse temor recaia sobre a Tua igreja, Pai. Da consciência da Tua presença em nós. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Irmã Ruth. Gente, eu estou meio brincalhão.